Sejam muito bem-vindos à edição especial do podcast Presença e Conexões, hoje no Global Fórum Regional de Oncologia do Distrito Federal, um dos maiores eventos de saúde do Brasil. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso podcast a Débora, que é da Abrapec, que é uma associação, para a gente conhecer um pouquinho desse trabalho da Associação Abrapec. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. É um prazer enorme poder participar de algo tão grandioso. Eu estou aqui representando a Abrapec. A Abrapec é uma organização não governamental que acolhe pacientes em tratamento oncológico. E fazer parte desse momento, desse movimento, poder ter trazido os nossos pacientes para participarem desse momento é muito importante para todos nós. A Abrapec, ela existe há 22 anos, ela presta um serviço totalmente gratuito, acolhedor, humanizado, acolhendo os pacientes com câncer. Lá nós oferecemos todos os serviços gratuitos, médico, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, terapeutas ocupacionais, várias atividades em grupos, são muitos atendimentos. Vocês vão me perguntando exatamente, a minha pergunta seria, já entrando um pouquinho nisso que você começou a falar, né? Eu quero te agradecer, né, por estar aqui conosco, né, e trazer um pouquinho aí desse trabalho que vocês realizam, de uma causa tão importante. E a minha pergunta aqui era exatamente sobre isso, né, para você contar, né, um pouquinho para a gente sobre as atividades, né, que a associação realiza para apoiar, né, os pacientes e promover aí a prevenção, né, do câncer. Isso. O trabalho da Abrapec é grandioso, como eu falei, são 22 anos. Ele veio da iniciativa de um jornalista que já veio a óbito, seu Arnaldo Braz. E iniciamos em São Paulo. Hoje nós já temos 9 Abrapecs, uma em Brasília, outra em Campo Grande e as demais todas em São Paulo, interior e capital. E o atendimento é dessa grandiosidade que eu falei, né? Totalmente gratuito. O assistente social, ele acolhe o paciente, escuta as demandas e, de acordo com as demandas, faz todos os encaminhamentos, internos e externos. Receber o diagnóstico de câncer não é fácil. Quando você pega aquele papel e lá está escrito que você tem câncer, você diz, agora para onde eu vou? Então a Abrapec, ela entra nesse momento também de orientar o paciente. Quais são os direitos desse paciente? Para onde ele vai? Qual é o primeiro passo? Além do medo da morte, né? Porque tem todo um estereótipo em cima desse nome câncer, Sim. Né? E a gente entra, né, com todo esse acolhimento, com assistente social, psicólogos, médicos, né, várias atividades em grupos, vários projetos com esse intuito. E como que vocês abordam esses pacientes, né? Vocês vão na instituição, como é que vocês chegam? Como é que eles chegam lá, né? Eles chegam a nós. No início, quando a Abrapec ainda não era conhecida, nós fomos em todos os hospitais, postos, falar do nosso trabalho. Hoje, ele já é muito conhecido em Brasília, são 22 anos, Sim. E hoje os próprios médicos, ao atender o paciente e verificar principalmente que ele é de baixa renda, então o próprio médico, o INSS encaminha, o assistente social, eles estão fazendo ali quimioterapia, aí vai conversando com o outro e o outro fala, olha, você não conhece a Abrapec? Não, o que é a Abrapec? Aí eles conversam entre eles. Para chegar na Abrapec não precisa de encaminhamento, o próprio paciente liga na instituição, agenda, nós temos uma agenda de atendimento e ele vai ser muito bem acolhido na instituição. Não precisa de apadrinhamento, de encaminhamento, não precisa sim, lógico, ter o diagnóstico de câncer, estar com o diagnóstico na mão, ou o relatório médico ou a biópsia, e depois disso nós vamos fazer o nosso atendimento. Onde fica a instituição aqui em Brasília? Fica na QNA 32, lote 2, Taguatinga Norte. E quais são os projetos e as iniciativas que a associação está desenvolvendo atualmente para apoiar esses pacientes com câncer? Ótimo. A Abrapec, ela tem 3 grandes serviços. Ela tem um serviço de garantia de direito, tem um serviço de cuidados paliativos e tem um serviço de fortalecimento de vínculo.
E para a gente conseguir alcançar esses objetivos desses serviços, nós temos várias atividades. Exemplo, né? Para o fortalecimento de vínculo, nós fazemos várias atividades em grupo. Chá da tarde, café com conversa, atendimento diretamente aos pacientes, palestras, oficinas, e capoterapia, yoga, todas as atividades que fortalecem os vínculos. O de garantia de direitos são os atendimentos com psicólogo, assistente social, advogado, os encaminhamentos para todos os direitos deles de benefício de prestação continuada, auxílio, e então entra nessa garantia de direito. E também a ABRAPEC, ela garante que o tratamento do paciente não seja interrompido. Como é que a gente garante isso? Fornecendo qualquer medicamento ou exame que ele precisa. Trazendo isso para a prática para vocês compreenderem. Exemplo, o paciente está com uma consulta marcada com o oncologista, mas o oncologista fala, olha, você vem a tal dia com todos esses exames. Sim. Aí, muitos ele consegue pela rede pública e outros não. E aí? Então, o que fazer? E aí a ABRAPEC garante que isso aconteça, fornecendo esses exames, tudo muito urgente, e nós conseguimos fazer isso em tempo hábil, para que ele vá sim no oncologista ou no mastologista, com tudo aquilo que pediu, para que possa ser iniciado ou continuado o tratamento dele, né? Aí, como eu falei, são 3 serviços, faltou falar do serviço de cuidados paliativos. Nós realizamos visita domiciliar e fornecemos tudo o que é necessário, que ele não consegue na rede pública, é claro, né? Para que ele tenha um maior conforto no momento que ele está acamado, está em casa. É a cadeira de roda, é a fralda, é a bolsa de colostomia, é a cadeira de banho, a visita. Sim. E a gente faz uma visita muito alegre. Vai a fisioterapeuta, o assistente social, o psicólogo, a gente leva bolinho, cafezinho, e quando ele pode se alimentar, lógico. Aí a gente vai rir, contar piada, brincar, porque ele está ali no cuidados paliativos, acamado, sem ter acesso a nada, já que eles não podem ir até a instituição, nós vamos até eles e levamos esse carinho também. Que maravilha. A minha próxima pergunta aqui, ela entra até um pouco nisso que você já está contando pra gente, né? Você falou desses 3 grandes serviços que a instituição, né, oferece aos pacientes, e eu queria te perguntar exatamente sobre isso, né? Você já compartilhou alguns, mas se tiver outros, né, que seriam alguns exemplos de impactos, né, positivos que esse projeto, né, esse grandioso projeto da ABRAPEC, ele tem, né, na vida da comunidade como um todo. Você começou a contar pra gente sobre essas visitas, né, sobre a questão de garantir os exames que o paciente não consegue pela rede pública, então com certeza tudo isso são de impacto grandioso na vida dessas pessoas, mas tem algo além, né, assim, que você possa contar pra gente aqui? Tem. Como eu falei, são 3 serviços, mas pra gente conseguir alcançar os objetivos, nós fazemos pequenos projetos e atividades. Aí tem um projeto da arte terapia, e esse projeto são oficinas, inclusive nós estamos com um stand hoje aqui, estamos expondo, né, os produtos que elas fazem. Então, assim, elas vão para a instituição, elas têm todo o material totalmente gratuito, lá elas aprendem o artesanato e elas podem vender, expor em vários lugares. Nós ajudamos elas a expor em outros lugares e isso vai ter um impacto econômico, né? São pessoas que ou estão com a renda muito baixa ou que não tem renda alguma, então elas passam a ter uma renda, aprenderam algo gratuitamente na ABRAPEC, receberam todo o empurrãozinho para iniciar e daí elas vão para frente. E essa coisa da renda, do trabalho, do participar desse movimento traz também essa qualidade de vida e sai também essa questão de estar só indo em hospital Sim. e só pensando na doença. Não, vamos pensar em saúde, vamos pensar em vida, né? É um projeto muito bacana. Tem um projeto da Horta também, onde lá na instituição nós temos lá uma pequena hortinha que elas plantam tudo que a gente precisa, inclusive usar nos chás, que a gente oferece lanches lá, então tem vários chás, a gente planta lá com elas, elas que plantam, coordenado pela nossa orientadora social que está junto com elas. É um momento de fortalece o vínculo, planta,
cuida e depois elas mesmas colhem, leva para a cozinha da instituição, faz o chazinho, e aquelas que se interessam a gente orienta também para fazer no quintal de casa, para estar comendo mais saudável. Então aí trabalha o lado da nutrição, da sustentabilidade, é bem bacana. E tem outros projetos também. Dessa interação, né, tudo isso. É muito bacana. Tudo isso que você falou, né, faz parte de uma contribuição que vocês fazem para a sociedade, né, e além dos pacientes em si. Mas, assim, além disso, você teria, assim, outros exemplos de como essa instituição, né, a associação, ela colabora com as organizações, com o governo e com a sociedade civil nessa luta contra o câncer? Totalmente. A Abrapec, ela, junto com o Estado, né, o SUS fazendo a parte dele, o cidadão fazendo a parte dele, e a Abrapec ali como um apoio também. Não adianta a gente cobrar de um órgão só. O câncer hoje é a segunda doença que mais mata, o câncer é complexo e precisa de um acolhimento integral. E de várias profissões e de várias linhas. Não é um órgão só que vai conseguir. Então, nós entramos aí como um apoio forte, um braço forte, para estar acolhendo, ouvindo as demandas, fazendo os encaminhamentos, as orientações, junto com todos esses parceiros que a Abrapec só consegue fazer esse trabalho porque ela está alinhada com vários parceiros da sociedade civil, são cidadãos comuns, né? Pessoas que já passaram pelo câncer e vê a importância de estar contribuindo também, trazendo para um momento como hoje, como nós trouxemos os nossos pacientes para estarem participando, né, desse momento, e o impacto é grande sim na sociedade, é um impacto, e a Abrapec de Taguatinga, ela atende todo o Distrito Federal e todo o entorno, Minas e também Goiás. Nossa, porque são pessoas, como as cidadezinhas do Goiás, elas são muito próximas aqui do Distrito Federal, então a gente consegue também fazer esse atendimento a essas pessoas. Hoje nós temos mais de 1.000, a gente está com 1.585 mais ou menos pacientes que já passaram pela instituição. Cada história, assim, lindíssimas, histórias de crescimento, histórias de superação, né, de pessoas que chegam tristes, achando que vão morrer, sem expectativa, sem brilho, mas quando chegam lá que começam a ver os outros colegas, né, essa questão de dividir, de conversar junto, né, e ver, não, se essa daqui tá bem, eu também posso. Então, você poderia compartilhar uma história de alguém, não precisa dizer o nome, né? Mas uma história bacana que tenha acontecido na associação, que seja memorável? Eu tô lá há 12 anos, né? Eu já trabalhei em várias outras instituições e eu sou apaixonada pela Abrapec. E são tantas histórias que eu vou contar assim, a última, a mais próxima, assim, que eu faço atendimento todos os dias abrindo o prontuário dos pacientes, né? Ela chegou para mim e já carequinha, já tinha passado pela químio, e ela falou assim, me diz uma coisa, meu cabelo vai crescer? Aí eu olhei para ela, levantei, não, lá no só atende adultos. Aí eu levantei com ela, eu digo, pera ainda, vamos aqui. Aí estava tendo a oficina, naquele mesmo momento. Aí eu disse, pera ainda, eu não vou te responder, vamos aqui comigo. Aí eu peguei na mãozinha dela, fui com ela e estava tendo a oficina de bonecas. E toda já com cabelão, aí eu falei assim, olha, ela me fez essa pergunta, mas eu queria que vocês respondessem. Sim. Aí ela, eu também, aí cada uma começou, eu tive diagnóstico, tanto tempo, caiu meu cabelinho, aqui meu cabelo. Aí elas começaram, aí ela, sério, você tem câncer? Você também? Você também? Sim, todo mundo aqui tem câncer, nos seus profissionais que atende, todos têm. Então aquilo, menina, ela entrou na minha sala assim, tão triste, chorando, e saiu assim, extremamente feliz. Porque de uma coisa simples que a gente fala assim, o que é um cabelo? Para a mulher faz muita diferença, né? E o relato, assim, a questão da mutilação, de perder a mama, de sair da cirurgia e olhar para a mama e ver um vazio, então elas trazem isso, trazem a felicidade também quando coloca a prótese, que já vê a mama novamente, que vai trabalhar com a autoestima. Tem algumas histórias, assim, não tão alegres, de pacientes maravilhosas, assim, que
que a gente cria um laço afetivo muito grande e infelizmente vem a óbito, às vezes pessoas jovens, né? E qual a importância assim do movimento que está acontecendo hoje aqui? Ele é tão importante que ele está trazendo para a população uma discussão para que haja mais vida e menos mutilação. Sim. Se você descobre o câncer no início, você tem a possibilidade de fazer uma cirurgia mínima ali e não precisar mutilar uma mulher, né? Isso, e essa lei nova agora está falando sobre isso, para que tenha prevenção. E com prevenção, nós não vamos precisar mutilar as pessoas ou perder as pessoas, né, de uma forma tão agressiva e desnecessária. Nós estamos no século XXI, 2024, então coisas tão simples não eram mais para acontecer. Sim. E esse movimento é para isso. Então, eu tenho uma expectativa muito boa em relação ao movimento que nós estamos vivendo hoje. Fico muito alegre a gente poder estar trazendo isso para discussão. Então, como é que as coisas aparecem? Dessa forma, discutindo, trazendo, mostrando, olha, nós existimos, então os nossos pacientes estão aqui, então eles existem. Não é só ficarem num gabinete discutindo, não, é trazer eles para que eles ouvir deles também, né? E você começou a contar essa história, né, uma das últimas, né, que aconteceu sobre, né, essa paciente que estava com essa dor profunda ali de estar perdendo o cabelo e naquela ansiedade de pensar, será que vai nascer de novo? Eu queria te perguntar ainda sobre parcerias, né? Quando você começou a contar essa história, eu fiquei pensando aqui, porque várias, né, instituições, eu não sei se é o caso da Abrapec, mas tem parcerias com, como você falou, lá são muitos parceiros da sociedade civil, mas tem instituições, por exemplo, como salões, alguma coisa nesse sentido, que faz esse trabalho de confeccionar as perucas realmente, coisas nesse sentido, assim, tem parcerias desse tipo que também estão junto com a Abrapec? Tem sim, a Abrapec só existe por isso, né? Porque como lá é tudo totalmente gratuito, não é uma associação, não cobra uma mensalidade. Nós temos pessoas da sociedade civil que acreditam no nosso trabalho e fazem doações mensais, assim como tem, como você bem falou, tem o Instituto Lado a Lado que está conosco. Nós temos vários projetos como Mesa Brasil, Banco de Alimentos, que nos fornece alimentos. Nós temos salões de beleza, como a Rose, como o Instituto do Marcos Paiva, que vai lá, corta o cabelinho delas, ensina a maquiar, faz peruca, traz as perucas. Então, e são vários profissionais que vão lá. Eu tenho um médico gratuito, eu tenho um fisioterapeuta, eu tenho um acupunturista. Então, assim, são pessoas que vão lá doar o tempo delas, ou semanalmente ou mensalmente, e oferecer isso. E o que é bacana também, como você traz a questão do impacto, essa pessoa que entra como um voluntário, como um doador, como alguém que vai ali fazer um atendimento gratuito, aí quando ele que sai agradecendo. Ele fala assim, olha, obrigado pela oportunidade. Eu, não, nós é que agradecemos. Aí, não, eu que agradeço. Então, assim, é tão grandioso. E a pessoa entende essa coisa que dar e receber é a mesma coisa. E eu só consigo dar porque eu tenho, porque está transbordando em mim. E aí o voluntário, ele traz muito isso para a gente. Então o impacto é positivo para a instituição, para o paciente e para aquele cabeleireiro, aquela manicure, aquele artesão que está ali, ele sai também ganhando e traz esse relato para a gente. Que maravilha. É maravilhoso. Então, vou aproveitar o gancho, né, para te pedir, para encorajar, né, as pessoas a participarem também e a contribuírem com a associação. Isso. Gente, doar é um ato de amor. E eu só consigo doar quando eu entendo que eu tenho. E ter, né, a prosperidade não é ter dinheiro. Inclusive, eu tenho várias pessoas que falam assim, olha, eu quero ajudar a Abrapec, mas eu não tenho como ajudar financeiramente. Como é que eu posso ajudar? Venha. Participe das nossas reuniões, venha conversar com os nossos pacientes. O que você sabe fazer? Todo mundo sabe fazer alguma coisa, um cafezinho, sabe fazer um bolinho, sabe fazer uma unha, sabe cortar um cabelo. Então, é assim que nós nos mantemos. A Abrapec, como eu falei no início, fica na QNA 32, lote 2. Lá nós funcionamos de 8 da manhã até as 18. Não precisa agendar para nos conhecer. Lá não precisa de maquiagem. A hora que chegar, nós estamos lá, os pacientes estão lá. É tudo muito real. É tudo muito bacana.
Eu, antes de trabalhar na Abrapec, como eu falei, eu trabalhei em outros lugares. E eu mesma, eu falava assim, gente, como pode um lugar tão grandioso que vive sem ter uma renda fixa? E aí o meu chefe, que hoje já veio a óbito, né, como eu falei, que foi o criador de tudo isso, ele falou assim, é Deus. E é só acreditando assim, que realmente tem uma força muito maior, uma fonte criadora de tudo, que mantém para acreditar que realmente é possível. E é possível, gente. A Abrapec, ela proporciona uma qualidade de vida para o paciente que chega lá de um tamanho que você fica assim, gente, mas chocada mesmo. Como pode? Né? Sim. Pode. Aproveitando isso, eu queria te perguntar, Débora, como que você vê, né, o futuro da saúde oncológica, né, no Brasil e assim o papel, né, da Abrapec nesse contexto. Como que você enxerga daqui para frente? Você falou sobre a lei, que tá, né, as coisas estão mudando, e sobre a questão de fazer a prevenção, né, para realmente não precisar ter cirurgias tão invasivas, né? Então, o que você vê daqui para frente? Nossa, eu vejo com um olhar super positivo. Eu vejo o avanço, sim. A gente vem acompanhando ali. A Constituição de 1988, ela trouxe, né, naquele primeiro momento, a legislação que assegurasse esse atendimento totalmente gratuito, que antes não era, né? Vocês são jovens, né? Vocês não devem lembrar do INAMPS. Só era atendido antes na rede de saúde se você tivesse uma carteirinha do INAMPS e pagasse. Hoje não, é universal, é totalmente gratuito, que veio na Constituição. Sim. Aí veio a Lei 8080 de 90, que explicou direitinho como é que seria feito isso, totalmente gratuito, e hoje nós estamos aqui discutindo a nova lei que traz prioridade para o paciente com câncer. Então eu vejo com olhares totalmente positivos. Existir sim agora uma lei que está segurando o atendimento do paciente, que está segurando prioridade. Gente, ela trouxe um avanço tão grande que ela está trazendo, inclusive, a importância do multidisciplinar, que trazendo o fisioterapeuta, o psicólogo, o assistente social, o dentista, porque quando falava em câncer, é só o mastologista e o oncologista. Sim. Olha a amplitude dessa nova lei, né? Eu vejo sim com olhares positivos, sei que é um desafio, sei que nós precisamos fazer vários outros encontros como esse. Não é só, agora tem a lei que está tudo resolvido. Não, a lei ela está ali no papel, nós precisamos botar em prática. Sim. E somos nós. E quando eu falo nós, às vezes eu falo assim, são os políticos. Não, somos nós também. Sociedade, né? Nós, sociedade, através disso, mostrando que existe, porque tem pessoas que nem sabem que existe a Constituição, muito menos a 80, 80, 90, e agora nós temos uma mais recente ainda, né, de 2023, de dezembro, e que nós estamos discutindo ela hoje, mas vejo sim, acredito muito que vai melhorar, acredito no avanço da tecnologia, da prevenção, da nutrição, de levar para as escolas, discutir. Não era como antes, que as pessoas não podiam nem falar o nome câncer, aquela doença, chamava de CA. Sim. Não, a gente tem que falar o nome, a gente tem que discutir ela, a gente tem que entender que o câncer é uma doença biopsicossocial, então ela tá ali, tem a questão da hereditariedade, sim, mas sim. É pouco ali, entre... Tem um ambiente mas também, tem um social, né? Que é o ambiente, é o que eu como, o que eu faço, tem a questão psicológica, né, tratar as mágoas e etc. Então, assim, tem que ser discutido sim, desde cedo a gente tem que conversar sobre isso. Não é esconder, e quando alguém está com câncer agora, eu não sei nem para onde ir. Né? Vejo, sim, com olhares extremamente positivos, vai dar muito certo, e é dessa forma que dá certo, é discutindo, trazendo e conversando sobre ela. Débora, a gente está chegando no finalzinho, e foi uma delícia falar sobre o assunto com você, com essa visão tão humana que você passou da associação. E eu queria te pedir para você deixar uma mensagem especialmente para os pacientes e para as famílias com câncer. A mensagem que eu posso deixar com a experiência que eu tenho é que existe uma linha antes do diagnóstico e depois do diagnóstico. E que, por incrível que pareça, relatos delas não é criado nem lido em nenhuma literatura. Após o diagnóstico, essas mulheres e homens passam a viver mais e melhor.
Tem vida sim após o diagnóstico e vida com qualidade, acredite. Vida com intensidade, né? Sim, com intensidade. Eu queria te pedir para deixar também um contato, uma rede social, né, da associação, para quem não conhece ainda. Você já fez o convite, passou o endereço, né, para que as pessoas possam ir conhecer, mas pelas redes sociais elas podem encontrar também? Pode. Nós somos, como eu falei, 9 Abrapecs, e a que eu estou falando é a de Taguatinga. Se colocar Abrapec, vai aparecer várias, pode seguir todas, né? E a nossa é a de Taguatinga. Então tá lá, @Abrapec Taguatinga. Maravilha, muito obrigada, né, por vir falar um pouquinho com a gente desse assunto tão importante, e a gente espera que esse programa venha contribuir realmente, né, para trazer mais esclarecimento e esperança para todo mundo que está assistindo. Ai, tenho certeza. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Até.